Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos nós aqui em mais um Porções do Evangelho. Este Porções está sendo gravado em Paraty. Estou tirando alguns poucos dias, comemorando o aniversário de casamento junto com Marcinha, minha esposa. No nosso último Porções nós trazíamos uma advertência. Cuidado para que você não caia. Falávamos sobre a experiência de Davi, que vinha sendo tido, considerado, percebido como um rei justo, que cuidava, capacitava o povo, respeitado pelas nações vizinhas, um rei poderoso. E de repente, Davi, no capítulo 12, segundo Samuel, começa a ser apresentado como um homem perverso, um homem egoísta, um homem mau, capaz de trazer prejuízos gravíssimos para as pessoas que estavam ao redor dele de forma impiedosa. E ali a gente viu como nós podemos variar de um estado de santidade para um estado extremado de pecaminosidade. Então veio a advertência: cuidado para que você não caia, porque a Bíblia nos adverte a respeito disso, de como nós devemos estar atentos, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Veja, tome cuidado para não cair. O que revela que todos nós temos essa capacidade, somos um pecador em potencial, somos capazes de fazer as piores atrocidades. Essa semana ainda, por meio do nosso irmão Marcos Cantamessa, nós continuamos estudando em 2 Samuel. E foi ele que nos trouxe a meditação de 2 Samuel 12. E vimos ali, entre outras coisas, dado ênfase ao cuidado de Deus na vida de Davi, a exortação que Davi sofreu por meio do profeta Natã. E assim começa o capítulo 12 de 2 Samuel. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. E assim, Natã começa uma ilustração que teria como objetivo exortar Davi. Uma exortação que deveria evidenciar o pecado de Davi, mas ofertar, possibilitar a Davi também a misericórdia de Deus. Quando nós lemos o Salmo 51, vemos ali um salmo que retrata bem como Deus move o coração de Davi ao arrependimento, como Deus move o coração de Davi à consciência plena acerca da sua pecaminosidade. E como Davi então vai na direção de Deus, suplicando para que Deus o purifique, o renove e o perdoe. Mas o que eu quero falar neste dia junto com você é que Deus usou o profeta Natã. E é sobre isso que eu quero observar com você. Que o nosso Deus é um Deus relacional. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Relacionamento, obviamente, que de forma eterna se dá na relação do Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E como este Deus decidiu se relacionar conosco antes de pecarmos, e como esse Deus continuou se relacionando conosco por meio da sua graça e misericórdia, por meio da mediação daquele que viria, Cristo Jesus, se relacionando conosco em amor. E é interessante que isso também deve ser evidenciado entre nós, os seres humanos. Como Deus nos salva e continua nos movendo para que nós nos relacionemos uns com os outros. Paulo vai usar a figura do corpo de Cristo. Paulo também usa a ideia do edifício que vai sendo edificado. Mas eu gosto da ideia do corpo, porque Paulo vai dizer que nós somos membros uns dos outros, o que dá a ideia de relação, de interdependência. E por que eu estou falando tudo isso? Porque Deus usou o profeta Natã para que Davi fosse exortado, para que Davi tivesse evidenciado o seu pecado, a sua pecaminosidade, mas também para que Davi pudesse experimentar da paz que só Deus poderia dar a ele, perdoando os pecados gravíssimos que Davi havia cometido. Então, é interessante como Deus decidiu que nós seríamos, a despeito de sermos como Davi, pecadores e potencialmente pecadores,
pecadores e capazes de cometermos pecados gravíssimos, sérios, que trazem a morte e prejuízo para outras pessoas, mas como Deus decidiu que a nossa ajuda, o nosso auxílio viria por meio do corpo de Cristo, ou seja, viria por meio dos nossos irmãos, de pessoas que são limitadas e frágeis, como também nós somos. Ou seja, Deus decidiu na sua soberania que um homem pecador seria usado, seria instrumento de Deus para que um outro homem pecador pudesse ser auxiliado, para que outro homem pecador pudesse ser ajudado, para que um outro homem pecador pudesse receber o consolo de Deus. No caso de Davi, o profeta Natã, que não titubeou em apresentar a verdade, que não negociou a verdade de Deus, mas exatamente por fazer isso foi útil à vida de Davi. E eu fico pensando então, e eu quero mergulhar um pouquinho nisso, de como Deus promove isso no decorrer da história do seu povo. Quando Moisés estava orando e o povo transitando na direção da terra prometida, a gente vê ali o irmão de Moisés e o cunhado de Moisés sustentando os braços de Moisés. Aquilo tem toda uma simbologia, aquilo tem toda uma representatividade de como nós devemos ser auxílio para aquele que está ao nosso lado, como nós devemos, sendo usado por Deus, e é importante que você observe isso, sendo usado por Deus, segundo os parâmetros de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo a misericórdia e a graça de Deus, como nós podemos e devemos ser auxílio para os nossos irmãos. Isso implica dizer que nós devemos nos relacionar, que nós devemos estar atentos às necessidades do outro, como nós devemos estar nos aproximando do outro. Eu lembro ainda de Neemias, quando estava no palácio do rei, recebe os seus irmãos e ele quer ter notícia a respeito dos seus compatriotas que ficaram em Jerusalém, e como Neemias se compadece daqueles que estavam sofrendo, e como Neemias busca a presença do Senhor, e é só assim que nós podemos ser instrumentos, canal de bênção, estando à disposição de Deus, colocando a nossa vida em disponibilidade para agir segundo a vontade de Deus. E é isso que Neemias faz. Ele se prepara e fica orando ao Senhor até que o rei percebe a sua tristeza e autoriza então que ele vá para Jerusalém para ser auxílio para os seus irmãos, para agir com misericórdia e graça diante de seus irmãos que estão sofrendo. Então, eu quero que você pense que este não é um chamado exclusivo para o profeta Natã. Nós somos chamados para sermos instrumentos de Deus, a começar na nossa própria casa, atentos que devemos estar àqueles que estão ao nosso redor e pensar de forma racional de que forma eu posso ser útil à vida das pessoas que estão ao nosso redor. O cristianismo não é uma filosofia para que a gente simplesmente mentalize, compreenda cognitivamente, mas além disso, e isso é também parte integrante necessário, é importante que nós tenhamos atitudes práticas, que a gente vá na direção do outro que está sofrendo, que está precisando ser consolado, advertido, admoestado, dirigido, e que a gente coloque a nossa vida à disposição segundo os parâmetros de Deus. Neste caso de Davi, foi Natã. No caso daqueles que estavam sofrendo em Jerusalém, depois do cativeiro babilônico, depois do cativeiro medo-persa, ou em meio ao cativeiro medo-persa, foi ali Neemias. E Deus tem nos chamado a vivermos isso, a colocarmos a nossa vida à disposição, nos relacionando com aqueles que estão ao nosso redor. Portanto, meu irmão, minha irmã, não fique isolado no seu canto. Não fique vivendo exclusivamente a sua vida. Abra as suas portas para que os seus irmãos possam adentrar as portas da sua vida, para que os seus irmãos possam adentrar a sua vida e, se achegando a você, eles possam ser úteis para te consolarem, te advertirem, te ajudarem, te ouvirem, te dirigirem e te trazerem consolo da parte de Deus. Abra suas portas e, se seus irmãos não se achegarem, os convide para entrar. Ou seja, peça auxílio.
mas também abra suas portas para que você possa sair do seu mundo e, em saindo do seu mundo, você possa adentrar o mundo dos seus irmãos e estar atento às necessidades deles. Faça como Natã, seja útil à vida do seu irmão e da sua irmã. Haja com misericórdia, haja com graça, haja com amor, haja com verdade. Seja um tipo de Cristo, porque foi isso que Deus fez. Deus colocou entre nós alguém semelhante a nós, que se fez semelhante a nós. E Ele veio na nossa direção com misericórdia, com graça, sem abrir mão da verdade de Deus. E se disponibilizou em nosso favor, da forma mais preciosa, ampla e profunda que alguém poderia fazer, morrendo na cruz em nosso lugar. Morrendo de modo que nós pudéssemos então ter da parte do Pai perdão e reconciliação. Coloque a sua vida à disposição para ser útil para os seus irmãos. Que Deus te abençoe e até o próximo Porções do Evangelho.